Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus sejam continuamente sobre todos nós. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 78. Salmo muito inspirativo, que nos traz uma mensagem muito preciosa nesse dia em que celebramos as nossas crianças, em que rendemos graças a Deus pelos filhos da nossa igreja. Gostaria de compartilhar com os irmãos, portanto, uma breve reflexão neste salmo tão lindo. Já lemos um pedaço dele no início do culto, mas gostaríamos de ler a partir do verso 1 até o verso 8. Então, eu peço que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas. Enquanto os irmãos estão localizando, permitam-me apenas fazer um registro de gratidão a toda a igreja pelas orações em nosso favor, em favor da nossa família, nesse tempo em que enfrentamos o falecimento do nosso pai. Muito obrigado pelas orações, pelas mensagens, pelos abraços. Não temos como agradecer aos irmãos por todo o suporte emocional, espiritual que nos concederam nesses dias tão difíceis para a nossa família. E agradecer também, de forma particular, a diretoria da igreja e a igreja pelas decisões que foram tomadas na Assembleia passada, que disseram respeito à nossa família. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado dos irmãos para conosco. Recebam a gratidão de toda a nossa família. Gostaria de convidar os irmãos, então, para fazermos a leitura do Salmo 78, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração, a geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Que Deus nos ajude a compreender e aplicar esta bendita palavra aos nossos corações nesta manhã. Meus amados, o verso 5, eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas nesse texto. O verso 5 nos diz que Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. Da mesma forma, Deus nos tem dado a sua lei, Deus nos tem dado a sua bendita palavra, Deus nos tem dado os seus mandamentos. E o texto continua ainda no verso 5, dizendo que Ele ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Deus ordenou aos pais para que transmitissem aos filhos. E assim, de geração em geração, a palavra de Deus fosse transmitida, fosse passada de uma geração para outra geração. Aqui está um grande desafio para todos nós que somos pais. Deus nos ordenou que transmitíssemos o seu testemunho e a sua lei aos nossos filhos. Ele nos ordenou que transmitíssemos a sua lei às próximas gerações. De que forma cumpriremos esta ordem? Eu creio que nós cumpriremos esta ordem assumindo a nossa responsabilidade, assumindo o nosso papel,
assumindo a nossa responsabilidade. O verso 3, os irmãos estão comigo, diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Os pais, os antepassados de Asaf, o autor deste salmo, cumpriram a sua missão e tarefa, contando às gerações vindouras os feitos do Senhor. E a pergunta que não quer calar hoje, para cada um de nós, incluindo para mim, é se nós temos, de fato, cumprido essa tarefa. Temos cumprido esta tarefa? Deus ordenou aos pais, antes de ordenar à igreja, Ele ordenou aos pais para que ensinassem as suas leis aos seus filhos. O que é que temos ensinado aos nossos filhos? O que é que os nossos filhos estão aprendendo a respeito de Deus? Será que está certo transferir essa tarefa para a igreja? Será que está certo terceirizar essa tarefa que Deus confiou aos pais? A igreja é parceira dos pais, é parceira da família. Ela certamente tem procurado ajudar, e nós louvamos a Deus pelo ministério com crianças da nossa igreja, pela dedicação dos nossos irmãos, às crianças, aos filhos da nossa igreja. Mas você não pode imaginar que 1 hora de escola bíblica dominical, mais 1h30 de culto infantil, fará pelo seu filho tudo aquilo que você deixou de fazer durante a semana. Não será suficiente. Não será suficiente. Nós vamos conseguir passar a palavra de Deus às próximas gerações na medida em que nós assumirmos a nossa responsabilidade. A igreja jamais será substituta dos pais. Jamais. De que maneira devemos transmitir essa lei aos nossos filhos? Especialmente através da convivência com os nossos filhos. Isso me faz lembrar de Deuteronômio capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Acompanhe na sua Bíblia, eu lerei na Nova Tradução na linguagem de hoje, apenas esse texto, para trazer luz ao nosso coração. É muito parecida com a tradução que nós utilizamos, mas há alguns detalhes interessantes. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 8, diz assim: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Agora, observem aqui, irmãos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. O texto diz: repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. A gente não se deita e não se levanta somente uma vez por semana. Levantamos, andamos e deitamos outras vezes todos os dias. Todos os dias. E é dessa forma que precisamos ensinar aos nossos filhos, todos os dias. Os anos passam rapidamente e nós voamos, como nós encontramos no Salmo 90. E por isso precisamos aproveitar bem as oportunidades. John Drescher escreveu um livro cujo título é Quando o seu filho tem entre 6 e 12 anos de idade. E a teoria dele é que esse período entre 6 e 12 anos é o período crucial para a conversão dos nossos filhos, para que eles tenham uma experiência com Jesus. Se não conseguirmos ganhar os nossos filhos até os 12 anos,
Certamente será muito mais difícil fazermos isso na adolescência, na juventude, na fase adulta mais ainda. Então esse é o momento chave, é o momento crucial. Investirmos na criança, investirmos na nova geração, para que eles conheçam a Cristo, para que eles tenham uma experiência com o Senhor. Eles recebem uma massificação de informações, boas e más na sua maioria. E eles precisam se preparar para enfrentar o mundo e os seus desafios. Meu pai dizia que antigamente nós passávamos mais tempo dentro de casa, e quando saímos, levávamos para fora de casa a influência do lar. Hoje parece que nós passamos mais tempo fora de casa ou conectados fora de casa. E quando estamos no ambiente da casa, no ambiente da família, nós trazemos para dentro de casa a influência lá de fora. E a família vai sendo contaminada com uma série de influências, de valores, e de coisas que não têm nada a ver com o propósito de Deus. Não vamos conseguir transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos, compartilhando uma porção das Escrituras apenas aos domingos. Tem que ser todos os dias, todos os dias. E aqui está um dos grandes desafios do tempo moderno, que é simplesmente tempo para conviver, tempo para ensinar. Tempo para conviver, tempo para ensinar. É a convivência que vai fazer os nossos filhos observarem em nós a palavra de Deus. E dessa forma, nós não vamos transmitir simplesmente uma teoria aos nossos filhos. Nós vamos mostrar para eles que essa palavra, mais do que uma teoria, é algo que se aplica à prática da nossa vida, que nós incorporamos ao nosso viver. A palavra se fez carne, não apenas em Jesus, mas se fez carne na nossa vida também. E isso acontece quando nós aplicamos, quando nós vivemos de acordo com as Escrituras, especialmente dentro de casa. E os nossos filhos conseguem ver coerência entre a vida que levamos fora de casa e dentro de casa, dentro da igreja e dentro de casa, dentro do trabalho, no ambiente do trabalho e também dentro da nossa casa. Esse autor, John Drescher, ele diz que o meio mais natural e eficaz de ensinar é por meio das experiências de cada dia. Então a criança não ficará com a ideia de que a fé e Deus estão separados da vida real ou reservados exclusivamente para a igreja num dia de semana. Ensinamos o tempo todo, pela maneira como vivemos, por meio daquilo que falamos, da maneira como respondemos às perguntas dos nossos filhos, pela maneira como reagimos quando somos pressionados, pelos quadros pendurados nas paredes das nossas casas, por meio da maneira como reagimos acerca de outras pessoas, ou pelo modo como oramos ou nos consagramos a Deus diariamente. Os nossos filhos, as nossas crianças estão nos observando o tempo todo. Augusto Cury disse que nos computadores nós decidimos o que registrar. Se nós não gostamos de algo, nós jogamos na lixeira, apagamos a lixeira, deletamos tudo, então nós decidimos o que vamos registrar. Na memória humana, o registro não depende da vontade humana. Todas as imagens que captamos são registradas automaticamente. Você já passou, por exemplo, por um acidente, você viu aquela cena ali, aquela cena passou dias na sua cabeça, e você tentando esquecer, não conseguia esquecer aquela cena? Pois bem, todos os pensamentos e emoções negativos ou saudáveis são registrados involuntariamente pelo fenômeno RAM, que é registro automático de memória. O que os seus filhos registram sobre você? As imagens negativas ou positivas? Todas elas. Todas elas. Eles arquivam diariamente os seus computadores, sejam eles inteligentes ou não. Você não percebe, mas eles o estão fotografando a cada instante. E registrando as suas palavras, as suas atitudes, as suas reações, aquilo que você fala dentro de casa,
a respeito da igreja, a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. O nosso exemplo, a nossa conduta é o que eles estão registrando na memória e utilizando como referencial para a formação do caráter deles. Precisamos incutir nos nossos filhos os valores, os princípios que poderão torná-los mais felizes e ainda proporcionar-lhes uma vida em sociedade melhor do que experimentamos nesta geração. Ensinemos os nossos filhos por meio da convivência, por meio do exemplo de quem tem procurado viver segundo a sua bendita palavra. Ensinemos os nossos filhos, ensinemos as próximas gerações, orando por elas, intercedendo a Deus por elas. Precisamos interceder sem cessar em favor do crescimento cristão dos nossos filhos e especialmente para que eles tenham uma experiência com Jesus. Para que eles tenham uma experiência genuína com Jesus, para que sejam discípulos, seguidores dos passos do nosso Mestre, e não apenas religiosos, não meros religiosos. Não nos esqueçamos que o irmão mais velho do filho pródigo estava perdido dentro da casa do pai. Estava dentro da casa do pai, mas estava alienado do pai. Estava alienado daquilo que importava para o pai. A preocupação dele era com cabritos, com bezerros. A preocupação do pai era com a salvação do filho que estava perdido e fora achado. Que estava morto e revivera. Ele estava alienado do coração do pai. Perdido dentro da casa do Pai. Precisamos orar para que os nossos filhos tenham uma experiência genuína com Deus. Se você observar a leitura dos evangelhos, você vai encontrar vários pais intercedendo a Deus, intercedendo a Jesus, suplicando a Jesus pelos seus filhos. Uma mulher cananeia de origem sírio-fenícia simplesmente procura Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia da minha filha, que ela está horrivelmente endemoniada. Horrivelmente endemoniada. Em João capítulo 4, nós vamos encontrar também um outro homem, oficial do rei, suplicando a Jesus pelo seu filho. Jairo, chefe da sinagoga, vai ao encontro de Jesus para suplicar em favor da sua filha de 12 anos, que estava terrivelmente enferma à morte. Quantos pais se prostraram diante do Mestre, clamando ao Senhor pelos seus filhos. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de filhos que durante um tempo de suas vidas se afastaram dos caminhos do Senhor e quando chegavam em casa encontravam suas mães de joelhos, orando a Deus. E aqui uma palavra muito especial para nós que somos pais, porque eu nunca ouvi um testemunho de alguém que dissesse que ao chegar em casa o seu pai estava de joelhos orando. Sempre a mãe. Nós precisamos clamar a Deus pelos nossos filhos. Precisamos clamar a Deus, e agora por netos também, não é? Jó intercedia continuamente em favor dos seus filhos. Ele não dava brecha, não baixava a guarda, intercedia constantemente a Deus em favor dos seus filhos. Nós precisamos orar para que o coração deles seja sensível à voz de Deus e eles aprendam desde cedo a depender de Deus e a sujeitar suas vidas, suas vontades ao plano de Deus, ao propósito de Deus para a sua existência. O verso 7 do texto do Salmo 78 vai nos dizer: assim eles porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Se assim fizermos, se transmitirmos a palavra de Deus às próximas gerações,
Eles porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Queremos que os nossos filhos confiem em Deus, que eles coloquem a sua fé e a sua esperança em Deus. É assim que devemos fazer. Essa é a principal estratégia, para que os seus descendentes aprendam e assim ensinem aos seus filhos. Uma geração transmitindo a palavra de Deus a outra geração. No que depender de você, a palavra de Deus chegará à próxima geração. No que depender de você, a palavra de Deus chegará à próxima geração. O verso 8, os irmãos estão comigo? Diz assim: eles não serão como os seus antepassados. Se eles tomarem posse da palavra do Senhor, não serão como seus antepassados, um povo rebelde, desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e que não permaneceu fiel a Deus. Quanta tristeza o povo de Israel causou ao coração de Deus, quanta rebeldia, quanta desobediência, um povo que acabou perecendo no deserto, um povo que morreu no deserto porque não teve fé suficiente para tomar posse da terra prometida. Queremos que os nossos filhos pereçam no deserto? Não queremos, com certeza. Façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Não podemos tomar decisões por eles, mas podemos trabalhar de tal maneira que tenhamos a consciência tranquila de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que eles tivessem um encontro com Jesus. Aquele filme 12 é demais? 12 filhos. O pai, o Tom Baker, disse: se eu não criar bem os meus filhos, nada que eu consiga terá valor. Se eu não criar bem os meus filhos, nada que eu consiga terá valor. Se nós não passarmos, eu vou parafrasear a frase dele, se nós não passarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, se nós não transmitirmos à próxima geração a palavra de Deus, nada do que a gente consiga terá valor. Nada. Você conseguiu passar o bastão da fé para os seus filhos? Eles estão aqui hoje com você, louvando a Deus. Seus filhos estão aqui, seus netos estão aqui, todos eles louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quantos filhos ficaram para trás na caminhada da vida? Quantos filhos ficaram para trás? José e Maria deixaram o menino Jesus de 12 anos em Jerusalém. Tiveram que fazer o caminho de volta. E graças a Deus o encontraram no templo estudando a Bíblia com os doutores. Mas quantos, fazendo o caminho de volta, porque deixaram os filhos para trás, talvez os encontrem no mundo das drogas, no mundo da promiscuidade sexual, perdidos na corrupção deste mundo. Não deixe seus filhos para trás. Caminhe junto deles. Caminhe com eles e transmita a eles a bendita palavra de Deus. Infelizmente, muitos deixaram seus filhos para trás. É verdade que alguns pais fizeram tudo certinho, mas seus filhos escolheram não seguir Jesus. Você tem a consciência tranquila, meu irmão, minha irmã, em paz, de que tudo que estava ao seu alcance para fazer, você fez. Glória a Deus por isso. Outros talvez não tenham feito tudo o que deveriam ter feito. Você e Deus é que sabem, eu não estou aqui como juiz, você conhece o seu coração, mas eu estou aqui como um servo de Deus para encorajar você. Talvez você ache que já tenha feito tudo e talvez ainda seja possível fazer algo mais. Talvez seja possível orar mais. Talvez seja possível arrumar melhor a sua agenda para você ter mais tempo com seu filho
e ensinar ao seu filho os valores, os preceitos da palavra de Deus. Eu gostaria de encorajar você a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para salvarmos a próxima geração. E para que a próxima geração, em nome de Jesus, seja muito melhor do que a nossa. Que eles sejam muito mais fiéis do que nós. Que eles sejam muito mais crentes do que nós. Que eles sejam muito mais dedicados a Deus do que nós. O futuro desta igreja depende disso. O futuro das nossas famílias depende disso. Estamos dispostos a cumprir a nossa parte? Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor.